Glória a Deus. Você que está em casa nos acompanhando aí pelo Facebook, pelo YouTube, seja abençoado aí, amém? Querido, eu quero meditar com você no poder da palavra, sobre essa série de mensagem que tem falado muito com a igreja. Tem ou não tem? Sobre a isca de Satanás. E eu quero falar com você hoje sobre ser guiado pelo Espírito de Deus. É um tema qual o Senhor tem falado ao nosso coração. E eu acredito assim que se você receber essa palavra no seu coração, vai ser poderosa para os seus dias. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 14. Eu quero ler somente esse versículo com você. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós cantamos aqui, ó Deus, louvores e exaltação a Ti, Pai. Nós Te adoramos, ó Deus, através do louvor. E nós queremos, ó Deus, receber, Te adorar, Te servir através da Tua palavra. Meu Deus, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que a Tua voz, ó Deus, seja poderosa nessa noite para nós, Pai. Porque nós precisamos do Teu Espírito Santo. E aqui, ó Deus, nós estamos para ouvir a Tua voz. Por isso, Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. As crianças de 3 a 6 anos podem acompanhar a tia Miriam lá na escolinha. De 3 a 7 anos. Amém? Você pode ir lá. Os demais aí senta com o papai e com a mamãe. Amém? Essa série de mensagens, querido, ela tem com o intuito de nos fazer sermos cristãos melhor. Eu acredito pelo poder da palavra de Deus que nesses dias o Senhor Ele quer que a igreja entenda que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é ser obediente à palavra de Deus.
O Senhor Jesus, Ele deixou algo a declarar para mim e para você, referente a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero aqui nessa noite falar com você sobre a isca de Satanás. Algo que o pastor já vem ministrando, tem sido ministrado nos dias, a qual essa palavra tem falado ao nosso coração. Eu não sei de vocês, mas o meu tem falado muito ao meu coração. E quando a gente começa a meditar nisso, o Espírito Santo de Deus fala primeiro com nós e mostra aquilo que nós precisamos mudar em prol ao Senhor Jesus. E quando nós falamos sobre ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, a grande pergunta que vem é: todos nós que estamos na igreja é guiado pelo Espírito Santo de Deus? E eu posso responder para você: infelizmente não. Muitos são guiados pela emoção, por diversas outras coisas, pelas decepções, pelo sentimento e pelas ofensas. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus que nós vemos, o Senhor Jesus, Ele dá algo, Ele declara algo, para que eu e você precisamos entender que seguir direção do Espírito de Deus na nossa vida é algo muito importante. Se nós podemos classificar algo na nossa vida como a importância para os nossos dias, nós colocamos isso como o primeiro: aprender a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, a ofensa, o sentimento, as decepções, nada na nossa vida que nós sentimos aqui no nosso exterior nos governa. Mas quando eu e você somos conduzidos pela presença do amado Espírito Santo de Deus, querido, nós vamos caminhando de acordo com o propósito que Deus tem para nós. É algo muito sério. Quando Jesus, Ele disse em João capítulo 16, versículo 13: no entanto, quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade. Jesus, nas suas últimas palavras, Ele dá uma importância para todos, para os discípulos, e percorreu até nós nos dias nossos, que quando o Espírito Santo fosse vir, Ele ia nos conduzir. O que nós entendemos, querido, é que o Espírito Santo de Deus, Ele veio na terra para direcionar eu e você, para nos levar ao propósito que Deus tem para nós. E isso aconteceu com vários profetas, com vários homens de Deus. E precisa, nos dias atuais, deixar de lado o que nós sentimos no nosso exterior e começar a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando nós estamos vivendo na totalidade do Espírito Santo de Deus, nenhum sentimento, nenhuma decepção e nenhuma isca de Satanás nos prende. Como o pastor mencionou aqui em todos os cultos, a isca de Satanás é quando nós mordemos a isca. E o que ele coloca como isca é a ofensa. E mais do que isso, coloca o que nós sentimos no exterior, aqui por fora de nós. Tudo que nós sentimos aqui, tudo que nos rouba, que nos tira da direção do Espírito Santo de Deus, se torna a isca de Satanás. E quando nós olhamos para isso, nós vemos e observamos quantas vezes nós mordemos a isca de Satanás. Eu não sei você, mas quantas vezes em várias áreas da nossa vida nós deixamos que a presença de lado e começa a ser guiado por todos os sentimentos que nos rodeiam. E quando Jesus, Ele fala isso, é o desejo que Ele tem para nós de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando eu e você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, nós estamos vivendo na totalidade, não há espaço para qualquer outra coisa. E é algo muito sério, que nós precisamos entender, que quando nós mordemos a isca de Satanás, nós estamos presos pela ofensa. Mas existe alguém que nos liberta, que nos tira desse sentimento, ou melhor, desse estágio que nós estamos vivendo. E esse alguém é o amado Espírito Santo de Deus. E Ele quer olhar para nós, querido, para nos direcionar em todas as áreas da nossa vida. E quando nós olhamos isso, nós vemos muitas pessoas perdendo tempo. Permita usar esse termo, perca de tempo. Porque nós pensamos que ser cheio, ser guiado da presença do Espírito Santo de Deus tem a ver com orar 300 horas por dia,
Quando nós entendemos que ser cheio, ser guiado pela presença do Espírito Santo de Deus, é quando eu sou guiado e direcionado em todas as áreas da minha vida. Sentimental, emocional, espiritual, financeira. E muitos de nós, vive preso. Não vive o extraordinário de Deus com a presença. Não vive no direcionamento do Espírito Santo de Deus. Porque nós damos limites para o Espírito Santo de Deus. É como se nós olhássemos para nós, a nossa casa, o nosso corpo, e nós dizemos: Espírito Santo, o Senhor pode vir aqui, o Senhor pode me direcionar quando eu vou trocar de serviço, mas quando envolve sentimento, Senhor, aqui não, aqui eu sei, eu governo aqui. E muitos de nós está presos na isca de Satanás, por vários motivos, e o motivo principal é que nós damos limites para o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida. Mas querido, preste atenção, homens e mulheres que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, não sofrem ofensa, ou melhor, não se ofendem por nada. A ofensa, a isca de Satanás, só chega na nossa vida quando nós perdemos a direção do Espírito Santo de Deus. E esse texto que nós lemos, essa palavra filho de Deus, ela tem duas definições no grego. Uma se define como teknon e a outra ius. O que é melhor para você entender, para você compreender? Quando se diz no Novo Testamento, nós somos filhos de Deus, tem essas duas definições da palavra grego. E a primeira, teknon, é aquele que é filho meramente por nascimento. E a segunda, huios, aquele que pode ser identificado como filho, porque apresenta caráter ou característica de seus pais. E essa palavra, teknon, eu quero levar você a uma simbologia, para você entender melhor essa palavra. Quando um casal melhor, tem um filho, e quando esse filho dá à luz, a não ser os pais que participam do parto ali, os médicos, os avós que não viram pela primeira vez, só vão conhecer o seu neto pelo nome. É como se um nascimento de várias crianças, e chega lá um avô, um tio, alguém conhecido da família, para reconhecer o bebê. Não vai reconhecer, porque não tem uma fisionomia, embora alguns em visitas vão dizer: parece mais com o pai, parece mais com a mãe, mas a definição só vai ser dita quando você olha na definição do nome. Quando você olha lá, Manuela, filha do Guilherme, da Letícia, aí sim você vai ter a identificação do que é filho. E essa outra palavra, ius, ela tem essa outra definição, que é quando essa criança começa a desenvolver um crescimento. E eu sei que muitos já ouviram isso, eu já ouvi isso da minha mãe. Quando eu fazia algo, minha mãe falava: você é igual ao seu pai, porque você está fazendo igual ao seu pai. É quando nós vamos crescendo no conhecimento, ou melhor, no caráter de Deus, no caráter de pai. E quando nós passamos por alguma experiência da nossa vida, de acordo com esse crescimento, as pessoas dizem: está igual o pai. Já não ouviram isso? Quando algum filho faz alguma coisa, a mãe fala: é igualzinho o pai. Eu ouço muito isso quando a Letícia fala para Maria: é igualzinho o pai, em algumas coisas que ela faz. E essa identificação da primeira palavra, teknon, nós encontramos em Romanos 8,15, que diz assim: Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize, para andares uma vez mais atemorizado, mas recebestes o espírito que os adota como filhos, por intermédio de que podemos clamar: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E essa segunda, o huios, ela tem essa definição. Nós vemos Romanos 8,14 que nós lemos: portanto, todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Para você entender uma definição mais simples e mais lógica dessas palavras, a teknon é filhos imaturos, e a palavra huios é filhos maduros. Então, entenda bem nesse pensamento.
Nós, quando aceitamos a Jesus Cristo, nós somos colocados, embutidos na família dele, nós somos chamados de filho de Deus. Só que esse filho de Deus, ele precisa amadurecer, crescer, adquirir o caráter de Cristo. E quando nós observamos esse versículo que nós lemos, o escritor de Romanos está dizendo: portanto, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos maduros de Deus. Então é nessa palavra que eu quero que você se detenha. Quando você olhar algo para a sua vida, você tem que colocar: eu sou um filho que foi simplesmente embutido, que tem um nome, ou eu sou reconhecido como um filho que tem o caráter de Cristo Jesus. E quando nós olhamos esse tema, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, nós precisamos entender que filhos maduros são aqueles que recebem e seguem direção do Espírito Santo de Deus. É algo fantástico para nós. Filhos imaturos, nós podemos classificar por várias coisas, mas o Espírito Santo direcionou a nós investir o nosso tempo em um amadurecimento nas áreas que nós precisamos. E nós precisamos olhar para as áreas, porque nós vivemos aqui fora, para as decepções, ou melhor, para as iscas que Satanás nos dá, nos oferece para nós tragar, e nós agirmos como filhos, como homens e mulheres maduros em Cristo Jesus. Que você vai ter vontade muitas vezes de matar o seu marido. Você vai ter, mas você não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque você é um homem e uma mulher que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você vai ter vários sentimentos de brigar quando aquele irmão abençoado no trânsito virar, não der a seta para você. Você vai ter aquela vontade de falar: oh, mas você vai falar: eu sou um homem maduro, eu estou crescendo e eu tenho o caráter de Cristo Jesus. Nós precisamos entender. E quando nós olhamos o padrão que Jesus Cristo deixa de homens que são guiados, é o que diz Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo: amai-vos vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que estás nos céus. Olha a definição: filhos maduros. Você ama o seu irmão que te amaldiçoa, que te maldiz. Quando nós agimos nesse direcionamento, nessa obediência da palavra de Deus, nós somos classificados pelo céu como filhos e filhas maduros. Mas nós olhamos para a nossa realidade, e muitas vezes nós não conseguimos atingir isso, por causa de uma ofensa, por causa de algo que nos bloqueia, que nos limita. Mas querido, existe algo que pode quebrar toda limitação, todo bloqueio, como diz os meninos aí, está com bloqueio. Todo bloqueio, quando nós decidimos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, obedecer a palavra de Deus, querido, o céu, ele vai se prontificar a nos colocar, a sermos melhor nessa terra. É algo muito simples. E Jesus, ele dá uma definição para nós, que aprender a ser direcionado e obediente é passando pelas dificuldades. Olha que diz Hebreus capítulo 5, versículo 8. Mesmo considerando o fato de ele ser filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E eu posso dizer, querido, Jesus, ele não trouxe obediência para a terra, ele aprendeu. E como ele aprendeu? Pelaquilo que ele sofreu. Todo o sofrimento que Jesus teve, toda a isca que Satanás colocou para Jesus morder, ele dizia: não, eu sou obediente, eu estou em um constante amadurecimento, e eu não vou perder aquilo que o céu tem para mim, por essas iscas, por essas ofensas, por tudo que fizeram para Jesus. Jesus, ele mantinha o seu foco na direção do céu para a sua vida. E nós precisamos, querido, precisamos ser direcionados. Nós precisamos andar como Jesus andou no seu padrão. E quando ele fala, o escritor de Hebreus fala, que quando Jesus ele aprendeu obediência pelo seu sofrimento, nós vemos várias vezes nós passando por dificuldade, e nós que muitas vezes estamos há muito tempo na igreja, nós mordemos a isca de Satanás. Mas querido,
nós precisamos entender de uma vez por todas que esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo de homens e mulheres que são amadurecidos pelo Espírito Santo de Deus. Você vai viver aqui, pessoas vão te ofender, pessoas vão falar mal de você, o inferno vai se levantar, querido, isso é uma verdade, mas os homens maduros, eles não vão se contaminar por essas ofensas, e vai estar sempre aprendendo a ser direcionado pela presença de Deus. Jesus, ele fez isso, e quando nós lemos 1 Pedro capítulo 2, versículo 20, diz assim: porquanto que mérito há de ter suportar castigos recebidos porque haveis praticado mal. Se você pegar o livro de 1 Pedro, você vai ver Jesus ele padronizando diversas coisas, diversas lutas, diversas dificuldades. E quando nós lemos esse versículo, nós podemos dizer, nas outras palavras mais simples, quando a correção de Deus, a permissão de Deus for baseada no nosso erro, nós não podemos se sentir como pessoas injustiçadas. Pense comigo, quando você sai da sua casa para o seu trabalho atrasado, e você olha no relógio, você corre lá, e você esquece de pôr o cinto e tudo mais, aí a polícia te para, te dá uma multa. Muitos de nós vai falar: o inferno, o demônio, Satanás está tentando roubar minha paz. Mas olha o que Pedro está dizendo: essa isca que nós não podemos cair dos erros, quando nós fomos castigados pelo aquilo que nós fizemos, nós não podemos se sentir injustiçados, porque tudo na nossa vida, querido, é permissão. E eu tive essa experiência. Eu fui corrigido em alguma área da minha vida, aonde o Espírito Santo me fez lembrar. Eu chegando na esquina de casa, minha filha gosta de andar no banco da frente, não se escandalize não, tá, irmão? E eu coloquei ela no volante, e quando eu cheguei em casa, o policial parou e falou assim para mim: que bonito, hein? Eu desci do carro, e eu falei assim: senhor, você me perdoa? Eu estou errado. Aí ele falou alguma coisa para mim, e eu já comecei a querer ficar na carne, e confesso que fui levado, traguei a isca. Mas por que eu estou falando isso, querido? Porque todo dia nós vamos ser tentados a ser direcionados pela isca de Satanás. Mas nós precisamos amadurecer, a andar. Aconteceu isso, foi porque o Satanás quis? Não, foi porque eu fui imprudente. Então eu não posso falar: ai, Senhor, o Senhor está me injustiçando, o Senhor está... Não, eu tenho que olhar e falar: Senhor, o Senhor me perdoa, eu não vou fazer mais. Eu vou me amadurecer na fé, eu vou ser um homem melhor, eu vou dar um bom testemunho, eu não vou fazer mais isso. Nós precisamos agir assim. É algo muito simples, mas é algo muito que precisa ser feito. E hoje muitos de nós somos tragados por isso. E olha o que diz 1 Pedro 2:21: para essa obra fosse chamado, pois Cristo também sofreu por vós, legando-os também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça e juízo. Olha o que Pedro está dizendo sobre Jesus. Quando Jesus ele foi levado até Pilatos, Pedro está relatando esse acontecimento. Jesus ele foi caluniado, levaram acusações mentirosas, pesadas sobre Jesus. Aqueles líderes de todas as nações, eles acusavam a Jesus. Só que o comportamento de Jesus ele não respondeu nenhuma palavra, pois ele sabia que existia um Deus que é juiz no céu e estava vendo a atitude dele. Eu posso falar, querido, toda vez que nós respondemos a uma ofensa, nós perdemos o direito de ser protegido pelos céus. É algo muito forte. Toda vez que nós somos ofendidos e nós damos resposta para essa ofensa, nós perdemos o direito dos céus, da proteção dos céus. Porque o fato de eu responder a uma ofensa,
Ele leva essa ofensa e essa pessoa como juiz. E existe um juiz no céu que nós precisamos levar essa ofensa a Deus. Te ofenderam, meu irmão, te ofenderam, minha irmã. Senhor, eu estou aqui ponto de cair nessa ofensa, mas eu estou apresentando ao Senhor, e eu não quero que isso aqui me contamine, eu não quero que o meu coração seja cheio disso, porque eu sei, Senhor, que existe um juiz no céu, que vai julgar essa acusação. Jesus, ele fazia isso, e nós precisamos somente obedecer a palavra de Deus, porque quando Deus dos céus, ele se levanta em juiz ao nosso favor, a justiça é clara, é nítida e é poderosa. Mas muitos de nós, como disse o pastor esses dias atrás, nós lançamos macumba gospel, é ou não é? Vai pagar comigo, você vai ver. Fez isso. Jesus, querido, ele nos ensinou que ele não reagia à ação, ele agia. Tem diferença, quando ofende nós não podemos reagir, nós temos que agir. Senhor, a minha ação é essa, eu estou apresentando essa ofensa, esse sentimento ao Senhor, e pode ficar tranquilo, querido, que o céu, ele vai responder a minha e a sua resposta. E quando nós lemos 1 Pedro 3,8, concluindo, tende todos vós o mesmo modo de pensar, demonstrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoai, porquanto foi justamente para esse propósito que foste convocado, a fim de também receberdes bênção como herança. E nós precisamos ter maturidade como filhos, querido, e não morder a isca da ofensa. Porque toda vez que nós somos ofendidos e não mordemos a isca, eu posso garantir pela palavra de Deus, você pode fazer festa, querido, porque o céu está vendo e o céu vai responder a sua vida. Quando começar a caluniar, começar a levantar ofensas ao nosso respeito, começar a dizer coisas que não procedem, nós podemos fazer festa, porque é a bênção de Deus chegando através da nossa atitude. E eu preciso, querido, correr aqui com você. Quantas bênçãos de Deus nós deixamos escapar? É ou não é? Porque nós tragamos a ofensa, nós mordemos a isca de Satanás. Quantas vezes o céu está pronto a nos abençoar, mas uma atitude nossa, ela quebra, ela tira de nós a bênção. E quando nós lemos esse livro, A Isca de Satanás, ele conta a história de um homem, de um empresário, que eles trabalhavam em uma empresa muito renomada, e ele estava trabalhando incansavelmente para atingir o cargo de presidente, e ele era o próximo a ser promovido. Só que aconteceu tudo ao contrário. Existiu uma tramóia lá, uns truques lá, fizeram algum acontecimento lá que ele não foi promovido. E ele estava em um culto desse pastor John Bevere. Quando ele ouviu essa mensagem, acabou o culto, ele chegou e falou assim: pastor, eu preciso falar com você. Eu sou fulano de tal, trabalho na empresa assim, e eu estava pronto a receber promoção. Só que não aconteceu, porque eu tenho certeza que foi porque eu sou negro, e a pessoa que recebeu, que entrou no lugar não é. E eu estava pronto atrás de todos os meus direitos. Eu ia entrar com uma ação judicial. Mas quando eu ouvi essa palavra, que eu não posso morder a isca, que eu não posso me ofender, que quando eu dou uma resposta diferente, o céu traz bênção para mim, eu parei, eu não vou fazer mais isso. E esse pastor, ele continua contando essa história, que passou muito tempo, esse homem recebeu uma ligação de uma empresa, e a proposta que fizeram para ele, era um almoço, aonde eles queriam contratar o serviço daquele rapaz. E de imediato ele disse: não, eu não vou, eu tenho compromisso aqui, eu tenho compromisso da empresa. Eu estava num culto, e quando eu falei com o pastor me direcionou. Eu fui lá no meu presidente, eu falei assim: ó, eu quero ser o melhor funcionário, eu estou junto com você. Eu não quero viajar, mudar de casa, não quero isso. E aquele rapaz falou: vamos almoçar, escuta a proposta que eu tenho para você.
E ele sentou naquele almoço. E quando ele estava comendo, foi feito algumas propostas para ele. Ele disse: eu não quero. E aqueles homens disseram assim: ó, faz o seguinte, vai para sua casa, senta com a sua esposa, e o valor que você quiser ganhar, você vem como resposta. E aquele homem chegou em casa e falou: ó, eles fizeram isso e isso para mim. E aquela esposa falou: nós vamos ganhar mais, você vai ter um salário bom, e isso e aquilo. E ele falou assim: mas eu não quero mudar, eu não quero sair daqui, eu estou acostumado aqui. E ele, numa noite, ele decidiu fazer algo. Ele falou assim: eu vou cometer a maior tolice. Eu vou chegar naquele almoço e eu vou dizer: eu quero ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava. E ele fez isso, escreveu lá a carta, chegou no almoço. E quando ele sentou com aqueles homens, ele falou: ó, eu tive pensando bem, eu quero fazer, eu quero estar junto, quero ser contratado, só que eu quero ganhar esse valor. Aí o cara falou: não quero nem ver o valor. Escuta o que eu vou propor para você. Você ganhava o valor X, e nós pensamos aqui, e nós queremos pagar 6 vezes mais do que você ganhava. E aquele homem começou a tremer e falar, gaguejar. Imagine você ouvir isso. E quando ele chegou em casa, ele falou para a esposa, ele sentiu assim: vou orar para ver se é de Deus. E ele fez uma oração: Senhor, eu estou aqui assim, assim. E o Espírito Santo de Deus respondeu da seguinte forma para ele: você está vendo? O mundo te ofereceu uma isca para você, mas só que você não mordeu. E como recompensa pela tua fidelidade, pela tua escolha, por ser direcionado pela presença de Deus, é eu que estou através desse negócio, e eu que toquei no coração daqueles homens, e você vai ganhar esse valor, porque eu estou abrindo os céus sobre a sua vida. Isso é sério, querido. Por que eu fiz questão de contar isso? Porque é algo muito sério. Quando nós não somos tragados pela ofensa, pela isca de Satanás, o céu, ele responde ao nosso favor. E eu fiquei vibrando com isso, querido. E eu quero encerrar com você sobre uma história de um homem. Atos capítulo 7, versículo 59. Diz assim: assim, enquanto apredejavam Estevão, esse declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribua este pecado. E tendo disso essas palavras, adormeceu. Estevão, eles estavam, querido, levando pedradas, calúnia, difamação. Começaram a falar coisas a respeito de Estevão que não procedia, simplesmente pelo fato dele se colocar como um homem de Deus. E começaram a apedrejar ele. E sabe qual que foi a atitude de Estevão? Ele falou: Senhor, receba o meu espírito. Algo muito simples que nós podemos trazer para nós nesse contexto: Senhor, no meio da dificuldade, no meio das iscas de Satanás, eu quero ser guiado pela tua presença. Ainda que o diabo levanta, tente roubar algo de mim, mas eu estou vendo o céu aberto em meu favor. É algo para nós, querido. Você precisa entender, nós precisamos entender que quando o mundo aqui nos fornece isca, o céu nos fornece bênção para nós. Aí nós precisamos escolher: nós queremos isca ou bênção dos céus. O mundo oferece isca, ofensa, calúnia, mas se eu e você se colocarmos como um homem, como mulher de Deus, que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, querido, nós vamos poder fazer festa, porque o céu vai trazer bênçãos para nós. Aleluia. 1 Pedro 4:1. Ora, tendo Cristo padecido na carne, armar-vos vós igualmente desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu todo pecado. Olha o que diz a palavra que eu quero que você frise: armar-vos vós, armadura. A maioria de nós, maioria dos crentes hoje sofre ofensa, querido, porque não está usando as armas corretas. A arma que nós precisamos ter é a direção do Espírito Santo de Deus. A arma que nós temos que ter é ser guiado pela presença de Deus. É o Espírito Santo dentro de nós. E muitos de nós sofremos algo.
E vem comigo nesse pensamento rapidinho para nós encerrarmos. Os pilotos de avião, de 6 em 6 meses, você pode pesquisar isso, eles fazem um treinamento onde é cheio de computador e eles simbolizam quedas de avião, para ele ser treinado aquilo. E 6 em 6 meses o piloto está lá, enfrentando a dificuldade, em algo simbólico, mas que pode acontecer em um voo. E quando acontece a queda de um avião, enquanto muitos estão lá, ai vai morrer, ai aconteceu, os pilotos estão fazendo, aperta isso, faz aquilo, isso. O que eu quero dizer para você, querido? No tempo que nós estamos vivendo de ofensa, homens e mulheres que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, vai governar e vai receber bênção dos céus, vai saber o que vai fazer, porque existe arma, luta com as armas corretas, como diz Efésios 6:11, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra ciladas do diabo. Se coloque de pé, querido, eu quero orar com você. A maior luta, querido, nossa, é não ser ofendido, é não morder a isca de Satanás, porque quando nós mordemos a isca de Satanás, nós perdemos a direção da vida. O Ministério de Louvor está aí? Pode subir aqui rapidinho. Nós vamos cantar um louvor, querido. E é noite de cura para nós. É noite de restauração para mim e para você. Eu quero orar junto com você específico, querido, para que você revista-se de toda a armadura de Deus, para que quando você passar pelas dificuldades, você continuar sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, para que quando as dificuldades, as ofensas vier, você poder dar uma resposta para o céu, através da sua decisão. E eu sei, querido, que você precisa orar nesse sentido também, porque nós vivemos em um mundo onde a ofensa está a todo momento aí, onde a calúnia, a mentira, a fofoca está aí todo momento, nos rodeando, querendo tragar a nós. E nós precisamos, querido, é oração de batalha nessa noite. Os intercessores que estiver aqui, pode orar, levantar um clamor. Nós precisamos andar como homens e mulheres armados pela armadura do amado Espírito Santo de Deus. É momento, querido, da ofensa. Nós encerrarmos. Nós não retornamos ainda com as nossas células presenciais, devido esse aumento que tem tido aí. Mas você, líder, encoraje sua célula lá. Mande mensagem lá, nós estamos aguardando a volta, quando voltar vai ser demais. Eu tenho certeza, querido, isso aqui não é chavão de pregador não. Nós temos certeza, pela convicção da palavra de Deus, quando nós retornarmos, vai ser demais, vai ser poderoso, vai ter multiplicação. Rapidinho, a arte do batismo, filho, rapidinho, um minutinho. Sábado agora, no próximo dia 19, nós vamos ter o batismo nas águas. Vai ser no sábado, no dia do culto dos jovens. Porém, não vai ser só dos jovens, vai ser para a igreja. Quem estava aqui no último batismo? Foi festa, foi céu na terra. Então, já convide lá, coloque a camiseta da sua célula, que não está tendo célula, muitos não estão nem colocando, está doido para colocar. Pega lá o membro da sua célula que for batizar, faz festa, nós vamos enfeitar aqui em nome de Jesus, com todos os protocolos aí, com todo o distanciamento, mas é noite de festa, né? Tem muitas assim, tem 10 pessoas que vão descer as águas, tem muitas pessoas procurando, e nós estamos correndo, eu, o Tom, o pastor está dando curso, e nós vamos, acho que tem mais 4 pessoas para batizar. E você ainda que tem o desejo de batizar, você pode nos procurar. Amanhã nós vamos ter curso lá na Santa Clara, 19h30. Então dá tempo ainda. Nós vamos correr, nem que se passar uma semana depois do batismo, nós continuamos o curso. Mas nós vamos ter esse batismo, vai ser poderoso. Posso ouvir amém? Amém. Levante sua mão direita assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê paz. Vai na paz, querido. Deus abençoe. Esteja um resto de semana abençoado. Em nome de Jesus.